Como montar uma carteira blindada. Fala galera, beleza? Alexandro aqui e tá começando mais um vídeo no canal Servidor Investidor. Não é segredo para ninguém que devemos montar uma carteira de investimento blindada, isso é, uma carteira de investimentos diversificada com ativos que abrangem diversos setores da economia. Tome muito cuidado, pois diversificar não é pulverizar. Isso vai permitir com que sua carteira continue tendo um crescimento ao longo dos períodos. Podemos citar o que aconteceu durante a pandemia, que as ações das empresas aéreas derreteram basicamente. Então vamos lá começar a montar nossa carteira blindada. Para começar, vamos dividir nossa carteira em duas vertentes: renda fixa e renda variável. Na classe dos ativos de renda fixa é onde colocaremos a nossa reserva de emergência. Aqui devemos dar preferência aos investimentos que têm liquidez diária, pois já que nossa reserva de emergência vai estar nesses investimentos, precisamos ter uma segurança de que podemos resgatar facilmente assim que precisarmos. Então aqui vamos dar prioridade para um CDB de liquidez diária ou um tesouro direto. Pode ser os dois também na sua carteira, não tem nenhum problema. Quanto ao CDB, vamos encontrar CDB de 100%, de 105%, 110%. Então, partindo do pressuposto que você está começando a blindar sua carteira, eu não recomendo os investimentos do tipo LCI ou LCA. Por quê? Porque esses investimentos, geralmente, o prazo de resgate é no vencimento. Então, teve mudanças agora e com as novas mudanças de LCI e LCA, o prazo mínimo de resgate será 9 meses para a LCA e 12 meses para a LCI. Para ficar mais fácil a visualização da nossa carteira, vamos simular um investimento inicial de R$1.000. Então, a nossa carteira na renda fixa ficará assim: uma parte em tesouro direto, outra parte em CDB de liquidez diária. Então, aqui vamos simular a compra de uma parte do tesouro direto, que na cotação de hoje está R$ 143,39. Quanto ao CDB, eu escolhi o CDB de 102% do CDI aqui na corretora Inter. Vamos colocar R$ 238. É importante entender que não existe uma receita de bolo para montar uma carteira blindada, uma carteira bem diversificada. O importante aqui é você pegar os conceitos de diversificação. Por isso é importante que você estude e conheça cada ativo mencionado nesse vídeo antes de começar a investir em algum deles, ou seja, qualquer outro. Agora, partindo para a renda variável e considerando que estamos investindo apenas na Bolsa do Brasil, temos disponível as ações e os fundos imobiliários. E dentro dessas classes de ativos da renda variável, temos várias oportunidades, vários setores diversificados para investirmos. Então, por isso é importante escolher aqueles setores que têm maior perenicidade no mercado. Eu gosto particularmente dos setores de energia, saneamento, bancário e seguros, mas não fique restrito a isso. Então, a nossa carteira vai ficar assim. Vamos colocar uma ação de energia, uma de banco e uma de saneamento. No setor de energia, vamos colocar a Taesa, código TAEE11, e vamos considerar a cotação do dia de hoje, que está R$ 36,08. Já aqui no setor bancário, vamos colocar o ITUB4, que é o Banco Itaú, na cotação de hoje, R$ 34,29. E para finalizar, vamos colocar uma ação de saneamento, que vai ser a CSMG3, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. E a cotação de hoje dela está R$ 21,87. Então, a nossa carteira até o momento está assim: na renda fixa, um CDB de liquidez diária de 102% do CDI, um Tesouro Selic 2029, nas ações, a Taesa, o ITUB4 e a CSMG3. Agora vamos partir para os fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, podemos dividir basicamente em três classes, sendo a primeira os fundos de tijolos, os fundos de papéis e os fundos de fundo. Os fundos de tijolos são os fundos que basicamente investem em construção física, vamos assim dizer. Os fundos de papéis são aqueles que investem na dívida. E os fundos de fundo são aqueles fundos que compram cotas de outros fundos. Pode comprar cotas de fundos de outros fundos, cotas de fundos de papéis ou cotas de outros fundos de tijolos. Então, na nossa carteira, vamos adicionar um fundo de cada classe.
O primeiro fundo vai ser o fundo de tijolo HSML11. Esse, inclusive, é um fundo que eu tenho na minha carteira e eu explico no vídeo aqui qual foi o motivo que me levou a comprá-lo. Então, vamos considerar a cotação do dia de hoje, que está R$ 96,50. Quanto aos fundos de papéis, eu vou colocar aqui o MXRF11. Esse é um dos maiores fundos de papéis que temos na bolsa. É um fundo consagrado que tem muitos cotistas. É um fundo base 10. Então, eu vou colocá-lo aqui. Vamos comprar 10 cotas do fundo, considerando a cotação de hoje, que está R$ 10,53. E para finalizar, vamos colocar na nossa carteira um fundo de fundos. Aqui será o BCFF11 e na cotação de hoje está R$ 9,08. Agora terminamos de montar a nossa carteira considerando essa diversificação entre renda fixa e renda variável e dentro de cada classe diversificando mais ainda a fundo entre ações de diversos setores, saneamento bancário e energia. Quanto aos fundos, tijolos, papéis e fundos de fundos. É importante destacar que mesmo que você utilize essa diversificação entre esses ativos, você deve conhecer o seu perfil de investidor. Então você vai entrar na sua corretora, responder algumas perguntas e vai gerar o seu perfil de investidor. Com base nesse perfil, você vai saber quanto você pode investir em cada classe de ativo, dependendo do risco que você está disposto a assumir. Se você for mais conservador, consequentemente investirá menos em renda variável, limitando-se à renda fixa. Bom, assim finalizamos a montagem da nossa carteira blindada. Agora vamos mostrar na tela alguns gráficos para termos uma noção de como ela ficou. Ao final desse processo, vamos ter investidos quase R$ 1.000, 999,49 centavos. Sobrou aqui 51 centavos. Quanto à proporção entre renda fixa e renda variável, ficamos com 62% na renda variável e 38% na renda fixa. Como eu falei inicialmente, aqui eu coloquei a título de exemplo perfis de investidor. Temos o perfil arrojado, que é para aquele investidor que prefere a renda variável, portanto está sujeito a mais risco, que seria uma proporção de 20 renda fixa, 80 renda variável. O moderado, que é o que eu tentei mais próximo aqui desse vídeo, que é 50 renda fixa, 50% renda variável. E o investidor que é mais conservador, ou seja, aquele que prioriza a renda fixa, então aqui fica 80% renda fixa, 20% em renda variável. Podemos notar que a nossa carteira ficou bem dividida, não assumindo tantos riscos. Aqui na divisão por classe, consideramos apenas um ativo de cada classe. É claro que você poderia inserir duas do setor elétrico ou duas do setor bancário e assim vai. Isso aqui é apenas um exemplo de como você pode montar a sua carteira. Poderemos tirar a renda fixa e colocar mais percentual aqui em renda variável. E assim podemos ver que assumimos mais risco, mais próximo do perfil investidor arrojado. E assim você pode ficar brincando em montar a sua carteira. Mas aqui embaixo, nesse último gráfico, podemos ver que a nossa carteira ficou bem dividida em vários setores. Uma parte em Tesouro Selic, uma em CDB, energia, banco, saneamento, fundo de tijolo, papel e fundos de fundo. Mas como eu falei, você pode modificar. Ah, eu não gosto de energia, então posso colocar aqui uma do setor de aviação. Ah, eu não gosto de bancos, então posso colocar aqui uma do setor de seguros e assim vai. Bom, é importante dizer que não existe uma única forma de diversificar os seus investimentos. Eu trouxe aqui uma forma simples, uma forma que pudesse te ajudar a entender melhor como diversificar, a brincar, nessa diversificação, para que você possa iniciar os seus investimentos diversificando da melhor forma, sem comprometer o seu patrimônio ou assumindo muito risco em um setor. Assim você mitiga os riscos, na sua carteira e pode dormir até mais tranquilo. E à medida que você for avançando no mundo dos investimentos, você pode colocar outros ativos, pode colocar um ETF, uma criptomoeda, enfim, vai depender muito do seu perfil. Eu trouxe aqui uma forma básica, fácil de diversificar os seus investimentos. E para finalizar, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber mais notificações. Até o próximo vídeo, forte abraço, valeu!